Salve, salve, guerreiros! Valcir na área para mais uma revisão em detalhes. Tema do momento na tela para vocês. Vamos trabalhar sobre a possibilidade do mandado de injunção estadual, um fato envolvendo um direito que estava previsto apenas na Constituição do Estado e uma extinção anômala dessa ação e a questão do Instituto da Repercussão Geral. Na prática, imaginem a seguinte situação, uma pergunta numa prova, no sentido de que, afinal, cabe mandado de injunção em âmbito estadual para regulamentar ou regular um direito que está previsto apenas no texto da Constituição Estadual? No caso aqui, especificamente, envolvia o adicional noturno, que já não se tem mais essa previsão na Constituição Federal e lá na Constituição Estadual estava ainda previsto no Rio Grande do Sul, no Estatuto dos Militares Gaúchos. Outro questionamento. O que acontece se essa norma constitucional, que dependia da regulamentação, deixar de existir? Qual vai ser a solução dada ao mandado de injunção? E, por fim, o desaparecimento das condições de ação, dessa ação representativa de controvérsia. Estamos falando aqui do Instituto da Repercussão Geral, em que o recurso foi subindo, foi julgado lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e chegou ao Supremo sobre a forma da repercussão geral, um recurso extraordinário, selecionado como representativo de controvérsia, e aí ele foi analisado pelo colegiado no sentido de fixar uma tese no formato do Instituto da Repercussão Geral que nós conhecemos para produzir o efeito vinculante e erga omnes. O que acontece se as condições da ação primitiva, vejam, nós estamos falando aqui, colegas, de uma situação um pouquinho diferente. Essa ação não é um mandado de injunção que ingressou diretamente no Supremo Tribunal Federal, visando regulamentar um direito constitucional, um direito fundamental, enfim, aquelas hipóteses do mandado de injunção previsto na Constituição Federal. A hipótese aqui, ela envolvia uma previsão lá na Constituição do Estado, no caso do Rio Grande do Sul, em que nós tivemos um mandado de injunção proposto lá perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado lá, e contra esta decisão nós tivemos a interposição do recurso extraordinário que chegou ao Supremo, teve o seu conhecimento por meio da tese do Instituto da Repercussão Geral, foi reconhecida e estava sendo analisada. Mas no andar desse processo, aquela norma constitucional que precisava ser regulamentada, no caso era o adicional noturno dos militares, ela saiu, tiveram uma emenda constitucional e ela deixou de constar. E aí, nesse caso, nós vamos ter a extinção anômala da ação e com isso vamos deixar de analisar a repercussão geral, de fixar uma tese. Essa é a essência do que interessa para nós, do nosso mundo das provas. O que fazer numa situação? Vejam, é algo que extrapola aquela questão do cotidiano do mandado de injunção como um todo. Na tela para vocês, vamos analisar que o Supremo enfrentou essa situação especificamente. Já tínhamos a repercussão geral reconhecida sob o número 1038, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, e a decisão nesse ponto foi no sentido de que, embora a Constituição Federal não preveja o direito lá do adicional noturno, é cabível o mandado de injunção para reivindicar esse direito desde que ele esteja expressamente previsto na Constituição Estadual. Ou seja, vamos fazer uma pausa aqui. É possível, primeira resposta para os nossos interesses no mundo dos concursos. Primeiro ponto, é possível ter a aplicação do Instituto do Mandado de Injunção, sim, um órgão local, lá na esfera, para regulamentar, para dar vazão à aplicação de um direito previsto na Constituição, nos moldes, por simetria do que nós temos no parâmetro federal. Primeira importante informação em relação a esse julgado. A segunda dela é de cunho geral, é que o desaparecimento da norma constitucional, aqui na contextualização está dito que posteriormente ao ajuizamento do mandado de injunção, aquela norma constitucional deixou de existir, foi feita uma espécie de revogação, foi expurgado do texto constitucional da Constituição lá do Rio Grande do Sul a previsão de pagamento de adicional noturno para os militares gaúchos. Portanto, nessa hipótese, não se teria mais uma norma constitucional a ser regulamentada.
e é uma das hipóteses de extinção posterior, que a gente chama de extinção anômala, que é o que acontece muito nas ações de controle de constitucionalidade abstrato. Aqui nós estamos falando do controle difuso, no caso específico, mas especificamente, sim, o desaparecimento geraria a extinção anômala. Até aqui é a segunda informação importante que nós temos para extrair desse julgado. Mas vem uma terceira, aí misturando as realidades, já trazendo sobre a seara do análise do Instituto da Repercussão Geral, o que fazer se nós teríamos que naturalmente extinguir a ação, e isso poderia ser feito em grau de recurso. O desaparecimento foi posterior, é superveniente, portanto, a competência para declarar a extinção anômala seria do Supremo nesse caso. E aí, o que fazer com aquela repercussão geral que já tinha sido reconhecida, não fixado ainda a tese, e faltava só apurar. E era um processo que foi selecionado como representativo de controvérsia em relação a isso. Nesse ponto, o Supremo entendeu que mesmo nessa hipótese de ser caso de extinção anômala, nós deveríamos, e foi o que ele fez, não foi impedido de fixar uma tese em relação àquela controvérsia que estava sendo posta aí. Por quê? Vocês sabem que o Instituto da Repercussão Geral, uma vez reconhecido e selecionado aquele processo, ele sai. Nós temos aí um rompimento da ideia de que aquele processo que chega pelo controle difuso, falando assim, para a gente compreender, ele deixa de ser das partes aí envolvidas e ele passa a ser de interesse da coletividade de todos os processos. Provavelmente nós teríamos aí ou não uma hipótese de suspensão até de andamento de outros feitos com situações idênticas, analisando, por exemplo, é possível ter mandado de injunção, não é possível, enfim. Nesse caso específico, depois de reconhecido a repercussão geral, não é mais possível se voltar atrás, se extinguir o processo. Tem que se seguir e fixar a tese segundo esse julgado. Embora recentemente nós tivemos também uma decisão do Supremo falando de que poderá o relator, a partir, mesmo depois de reconhecido a repercussão geral, fazer uma reanálise e colocar a submissão dos seus pares, dos seus colegas ministros, e entender que aquela primeira impressão de que aquele processo ele representava uma controvérsia constitucional relevante que merecia um olhar para uma decisão padronizada com efeito vinculante e erga omnes, pode ser revisto. Ou seja, 4 situações distintas que eu quero deixar aqui resumido para vocês. Vamos lá. Primeiro, cabe mandado de injunção local, bastando regulamentar. É irrelevante que essa complementação, esse instituto, esse uso da ferramenta do mandado de injunção seja usado só no aspecto local para regulamentar um direito que não está previsto na Constituição Federal. Então é a primeira informação. Nós temos aí a possibilidade desse processo subir normalmente, e nesse curso, sim, o desaparecimento da norma, a retirada da norma que estaria passível de regulamentação é causa de extinção anômala superveniente da ação do mandado de injunção nesse caso. Então é a segunda informação. Terceira informação, o fato de nós termos aí uma hipótese clara de necessidade de extinção não impede que o Supremo, se já reconhecido, se já separado esse processo para fins de análise de repercussão geral, não impede dele levar adiante o julgamento e firmar uma tese envolvendo aquele assunto por força desse princípio máximo de que ali o processo deixa de ser de interesse apenas da parte e passa a ser da coletividade. Tanto é que nós sabemos que uma das regras do Instituto da Repercussão Geral é de que, uma vez reconhecida a repercussão geral, a própria parte não pode mais nem desistir do recurso exatamente por essa regra aí. É jurisprudência já consolidada. Por fim, deixo um alerta adicional que não está aqui nesse julgado, mas que o Supremo tem jurisprudência também, dizendo que, mesmo quando ele reconhece a repercussão geral, se ele entender que não é caso de sentar e definir uma tese com efeito vinculante e erga omnes, ele pode simplesmente reformar a decisão e afastar a escolha daquele processo como um representativo de controvérsia, ou mesmo por entender que naquele caso não tem uma controvérsia constitucional, que é uma questão envolvendo só um direito infraconstitucional, que ele não se amoldaria às situações até mesmo do conhecimento do recurso extraordinário por não ter uma violação do texto constitucional.
Esses são as 4 pontos, os 4 questões interessantes, de uma maneira bem direta e objetiva, que eu queria relembrar vocês, importantíssimo para uma prova de vocês. Vejam na tela a nossa claquete aqui, que esse é um tema que interessa essencialmente para as áreas do direito constitucional e do próprio processo civil, tanto da área federal, estadual, municipal e todo o rol, magistratura, Ministério Público, procuradorias, a área delta, controle, até mesmo controle fiscal e analistas, e o exame da ordem, o próprio exercício da advocacia em geral. Ele é um tema extremamente interessante para vocês e por isso fiz questão de trazer ele para a nossa revisão em detalhes, dicas diretas, objetivas, daquilo que são informações líquidas que você não pode deixar de revisar na véspera da sua prova, rumo à sua aprovação. Até a próxima!